Sejam bem-vindos à quinta parte da nossa maratona, o início da jornada, oficina de RPG para iniciantes. E hoje vamos falar um pouquinho aí sobre aventuras. Vamos falar sobre one-shots, ou aventuras únicas, e campanhas. Estão preparados então para começar suas aventuras? Vamos lá! Vamos falar primeiramente sobre aventuras. Afinal, sem ter uma aventura, nós não temos uma sessão de RPG. É na aventura que os nossos personagens, os nossos heróis vão passar por perigos, vão ter muita emoção e vão conseguir uma recompensa no final. Tá, nem sempre, mas esperamos que sim. Bom, aventuras são importantes. Toda partida de RPG precisa de uma aventura. E se você está começando e tem dúvidas de como criar uma aventura, vamos aí a algumas dicas. Primeiramente, uma ideia de aventura. Você tem que criar alguma ideia baseada em filmes, em literatura ou em cinema e ter uma ideia para começar a desenvolver a sua aventura. Essa ideia pode ser qualquer coisa, como os aventureiros terem que salvar a princesa, servirem de escolta para um mercador. Eles precisam talvez somente sobreviver se estiverem em uma nave no meio do espaço e com ela avariada, precisando de consertos. Então, uma aventura precisa ter uma ideia central. Esse é o primeiro ponto. A partir dessa ideia, é bem interessante dividirmos aí essa ideia, né, de aventura em três partes. Onde nós teríamos ali uma introdução, um começo, onde vai ser apresentado aos jogadores e aos personagens aquele problema a ser solucionado. Um meio, onde devem ter vários obstáculos, né, ou vários acontecimentos que os personagens vão ter que passar ou resolver, né, vão ter que tratar com aqueles acontecimentos. E, por fim, uma conclusão, onde os aventureiros vão finalmente conseguir alcançar o objetivo daquela aventura. Então, dividindo a aventura dessa forma, em três partes, né, o início, meio e fim, a gente começa aí a descrever os detalhes dessa aventura. Ali no início, nessa introdução, a gente pode, por exemplo, descrever quem são os contratadores, se for uma missão que existe alguém interessado, né? Enfim, apresentar os personagens secundários, né, para os aventureiros, ter aquela mais roleplay, né, mais conversa, né? Depois, na parte do meio, nós vamos ter mais ação, né, onde os aventureiros vão ter que passar aí por algumas etapas, uma, duas, três, enfim, vai depender do tipo de aventura, né? E, enfim, termos aquele final climático ali, o combate contra o vilão, né, os heróis finalmente salvando a sua vida, salvando a princesa e assim por diante. Essa estrutura bem simples, ela é bem aí, funcional, né, para quem está iniciando. Claro que podem haver bastante diferenças aí, dependendo do estilo de aventura, da ideia que você teve inicialmente. Tá? Por exemplo, se for uma aventura sandbox, que é algo que eu vou comentar mais ali em questão de campanhas, que é uma aventura mais aberta, onde os personagens têm um local grande para poder interagir, pode ser que, mesmo que eles tenham uma missão, eles não tenham tanto interesse, resolvam fazer alguma outra coisa antes, né? E aí, muitas vezes, a missão principal fique um pouco fora de foco. Mas essa estrutura, assim, de ter um início, meio e fim, que é mais railroad, né? Que também vou explicar melhor aí falando sobre campanhas, né? Ou seja, mais nos trilhos, os aventureiros têm mais um caminho só. Pelo menos para iniciantes ela é interessante, né? Até porque os aventureiros
aí os jogadores podem se sentir aí um pouco perdidos aí nas suas primeiras aventuras. Então criar esse início, meio e fim e dar ali detalhar depois cada uma dessas partes deve dar uma aventura aí inicial, algumas aventuras iniciais, até os jogadores se ambientarem com o cenário, se ambientarem com o ambiente. Outras dicas também que a gente pode dar, principalmente se já passaram das primeiras aventuras, é tentar também criar ideias de aventuras usando o que os personagens já fizeram, as consequências do que eles agiram até agora, usar também os seus históricos, né? O passado dos aventureiros aí, dos personagens, se por acaso eles têm familiares, amigos, né, desafetos, isso aí sempre pode gerar os chamados ganchos de aventura. Ou seja, se um desafeto de um personagem resolve aparecer e tentar fazer um duelo com um dos personagens, isso provavelmente vai gerar aí alguma repercussão durante o jogo na mesa. Se um antigo amor do personagem foi sequestrado e ele ainda tem algum sentimento por esse amor, será que ele não vai querer resgatar? Então, essas são algumas ideias aí que a gente pode ter aí para começar a criar aí nossas próprias aventuras e começar aí com isso fazer aí a nossa campanha, né? Ou mesmo, caso não seja a ideia de uma campanha, seja uma aventura única, criar uma aventura aí mais interessante. Então vamos lá para o nosso próximo tópico, One Shots. Vamos falar então de One Shots. Mas o que é isso? One Shots são aventuras avulsas, soltas, que os jogadores e o mestre podem utilizar, principalmente entre as partidas de uma campanha maior. Ou mesmo também, one-shots são partidas que você pode jogar com outras pessoas que não sejam do seu grupo regular. Né? Ou se você não tem um grupo, por exemplo, em eventos, é um tipo de partida que é muito utilizado. Ou seja, uma partida onde os jogadores e o mestre, eles não têm, a princípio, um compromisso com a continuação. Aquela partida vai ser jogada, aquela história na mesa ali vai ser contada durante algumas horas, e depois aqueles personagens, aquela história não vai continuar. Isso tem algumas vantagens. Primeiro, você pode jogar com outras pessoas que não seja seu grupo regular. Você também pode jogar um sistema ou um cenário ao qual não está acostumado, né? E com isso servir de certa forma de laboratório para outros jogos e outros sistemas, né? Isso pode ser tanto feito com outras pessoas que não sejam do seu grupo de RPG, como também pode ser feito inclusive com o próprio grupo, aonde pode, por exemplo, trocar o mestre, pode ser trocado por exemplo, aquele mestre regular da campanha, ele simplesmente pode virar um jogador e algum dos outros jogadores assume o papel de mestre, sendo com outro sistema, ou mesmo que seja com um próprio cenário ou sistema que é utilizado, mas com uma história solta, sem compromisso com o resto da campanha. Isso tem, por exemplo, a vantagem de, em uma campanha contínua, de tirar um pouco ali a responsabilidade do mestre. Se ele precisar de um descanso, algum outro jogador pode assumir por uma aventura, né, descompromissada, e com isso o mestre ali ter uma folga da responsabilidade, né, de conduzir o jogo, mas ainda assim jogar com os seus amigos. Então as one-shots são isso, aventuras que não têm um compromisso com a continuidade e que podem ser jogadas principalmente aí em eventos, né, com pessoas que você não conhece ainda, tá, e para experimentar. E isso pode também, inclusive, servir para que em uma futura campanha você servir como teste. Pode servir para os jogadores e o mestre testarem um cenário, testarem aí um sistema novo e, se gostarem, então partir aí para uma campanha contínua, né? Aí com várias partidas. Então as one shots elas podem não ter o mesmo charme de jogar uma campanha, né, por longo tempo, com personagens evoluindo constantemente, mas ainda assim ela pode ser bastante divertida
e ela pode servir para que os jogadores mudem de ares, assim como o mestre, e experimentem coisas novas, né? E às vezes isso acaba levando também a novas campanhas. Então não desprezem a one shot, por mais que ela não seja tão bonito quanto ter uma campanha épica, né? Ela pode ser bastante interessante. E o importante é jogar. Independente se esse jogo vai ter continuidade ou não, o interessante é a gente jogar alguma coisa, né? Manter o RPG vivo e manter ele no nos nossos hábitos aí. Certo, pessoal? Vamos passar então para o nosso próximo assunto. Depois das one shots, vamos falar sobre campanhas. E agora, campanhas. Então vamos falar sobre o sonho de todo RPGista. Jogar uma série de aventuras épicas que vão culminar em um final épico, climático, lindo e de chorar, né? De emocionar todos os jogadores, inclusive o mestre. Ok, exageros à parte. Todo jogador de RPG, todo mestre, ele quer ter o seu jogo regular. Ele quer que o jogo ele ande, né? E tenha uma história contínua. E os jogadores também querem que isso aconteça. A campanha, diferente da one shot que eu tinha comentado antes, existe um compromisso com a continuidade. Os jogadores vão criar personagens que a cada aventura vão melhorando, eles vão ganhando novos poderes, novas habilidades, né? Ou melhorando as já existentes, né? Dependendo do tipo de jogo, né? A história ela vai avançar, né? Nós vamos ter, digamos assim, uma série de capítulos, como se fosse uma série, né? Ou uma sequência de filmes, e esses vários capítulos vão culminar em um final. E isso é realmente o modo de jogar RPG mais compensador, né? Não somente criar uma partida interessante, mas criar uma sequência de partidas que levem a um final. E principalmente tendo às vezes personagens que vão evoluir, vão ter um arco próprio dentro da história, evoluindo não somente habilidades ou poderes, mas evoluindo a história de cada personagem dentro do jogo. No entanto, a minha ideia aqui, sendo para iniciantes, há algumas dicas importantes antes de pensar em criar uma campanha ou iniciar uma. Né? E a minha primeira dica é falar sobre a chamada sessão zero, ou seja, uma sessão de RPG, né? Digamos assim, uma preparação que pode ser feita junto dos jogadores, pelo mestre, e que é bem importante para alinhar as expectativas de todos. Bom, como é que funciona essa sessão zero? A sessão zero nada mais é do que um encontro entre os jogadores, né, e mestre, para definirem as suas expectativas, para também, se possível, criar os personagens, né, e assim o mestre poder conduzir, né, o jogo a partir disso. Lembrando que numa campanha, muitas características que foram criadas para os personagens, vínculos, parentes, podem ser usados pelo mestre. Então, é interessante existir ali esse planejamento entre jogadores e mestre, nessa sessão zero, de alinhar as expectativas dos jogadores, saber as características dos personagens que eles criaram, e a partir disso o mestre vai tentar encaixar isso dentro dele da história da campanha. Claro que a questão da campanha, a história da campanha, vai depender muito do estilo de jogo, né? Por exemplo, para campanhas que sejam mais num estilo hexcrawl, né, sandbox, por exemplo, são campanhas que muitas vezes ela já não tem assim uma sequência definida, né? São campanhas mais abertas e às vezes não existe tanto planejamento envolvido. Inclusive pode ter bastante improvisação aí dos jogadores e do mestre. Mas, para aqueles casos onde tanto os jogadores quanto o mestre preferem uma campanha mais contínua, com a história evoluindo gradativamente, essa sessão zero ela vai ser bastante importante. E também para definir algumas coisas. Não adianta, por exemplo, os jogadores quererem jogar algo medieval e o mestre querer jogar algo de ficção científica, né?
Então essas coisas podem também muitas vezes serem detectadas e não levar um desgaste depois em uma campanha que não evolui, né? Ou que os jogadores não estão com tanta vontade, ou o próprio mestre, né, de mestrar aquilo, né? Então, até uma one shot, como eu tinha comentado antes, pode ser útil para ver se os jogadores e mestres vão se habituar com um tipo de jogo que se propõe uma campanha, né? Então, é bastante importante, falando sobre essa questão de expectativa, que todos os jogadores e o mestre, eles estejam com as expectativas bem alinhadas, né? Para que não ocorra, por exemplo, o abandono da campanha, né, por algum jogador, né, ou mesmo o mestre queira abandonar a campanha, né, devido aí a alguma coisa que não está lhe agradando, né? Então, por exemplo, o sistema pode não agradar, ou o cenário. Então, essas coisas é interessante que o mestre, principalmente, se preocupe e que os jogadores também informem, caso tenha algo que eles não têm interesse ou não gostam muito, né? E o ideal é buscar sistemas, cenários e o tema da campanha em algo que vai agradar todo mundo, né? E, como eu tinha dito antes, pode também ocorrer, além dessa sessão zero, onde criamos os personagens, alinhamos expectativas, falamos sobre o jogo, podemos também ter, além disso, uma sessão, por exemplo, de teste, uma one shot, né, para facilitar aí depois o início da campanha e fazer com que todos entendam ali o que vai acontecer e todos estejam contentes com isso. Então essa é uma dica aí bastante, eu acho, relevante aí sobre campanhas. Um mestre ou jogadores, quando estiverem pensando em fazer uma campanha, fazer aí essa sessão zero, né, se reunirem para criar personagens e alinhar expectativas. Também, se tiver algum tema, por exemplo, que alguns jogadores não gostaria que fosse tocado, né, tiver alguma coisa que lhe incomoda, né, também é interessante que o mestre tenha conhecimento disso, até para não utilizar esse tipo de elemento em jogo, né? Há pessoas que não gostam de jogos de terror, por exemplo, né, jogos com temas mais pesados. E existem vários jogos assim, né, que podem desagradar a pessoa. Então, são jogos para evitar se a pessoa for sensível a algum conteúdo, né? Então, é bastante compensador jogar uma campanha, mas existem alguns detalhes que a gente tem que cuidar, como esse que eu citei aqui. A sessão zero pode ajudar bastante nisso, para que não exista nenhuma quebra de expectativa entre os jogadores e o mestre. E aí, dessa forma, a campanha ela pode aí seguir por bastante tempo e ter muitas partidas e ter um final aí, uma continuidade, um final bastante interessante para todos, se divertindo ao longo do processo, que é o objetivo de uma campanha. Certo, pessoal? Então, encerrando mais esse vídeo aí da maratona. E amanhã nos encontramos novamente e vamos começar a falar aí sobre preparação de campanhas, sobre formação aí de mestres, ou seja, mais informações aí sobre o trabalho do mestre, né, e como criar aí aventuras, campanhas, enfim. Eu vou falar mais aí sobre alguns tipos de campanha, alguns tipos de jogos que podem ser utilizados, ferramentas também para mestres. Então, vamos começar agora nesses últimos vídeos aí da nossa maratona, dedicar aí esse espaço para o mestre, para campanhas e para a preparação aí desses jogos. E o máximo de informação que eu puder para auxiliar vocês. Certo, pessoal? Então, nos encontramos amanhã novamente. Não esqueçam aí de se inscrever no canal do Coletivo Artes e de curtir aí o nosso vídeo. Tá certo? Um abraço, até mais!